Oi, gente, bom dia! O programa Saúde Você está no ar com muita informação. Já te convido, tá, a acompanhar os destaques do programa de hoje comigo. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, como identificar os sinais de que algo não está bem. Aqui no estúdio, daqui a pouquinho, a gente conversa com um psicólogo que vai tirar todas as nossas dúvidas. Agora, responda rápido. Você costuma colocar seu travesseiro no sol? Será que isso é correto? Daqui a pouco a gente vai mostrar dicas de um especialista. Então, fica comigo. O programa Saúde Você está começando. Muito bom dia mais uma vez para você que está ligadinho aqui na programação da TV Arapuã, programa Saúde, você está no ar, com muita informação. Tá tudo bem com você? Você está bem? Sua saúde está em dia? Espero que sim, tá certo? E olha só, o programa de hoje está repleto com muita informação importante para te ajudar nessa missão, ó, de ficar saudável e ter qualidade de vida. Peço licença para entrar aí na sua casa, na tua intimidade com todas essas informações, já te fazendo esse convite especial. Fica comigo até o fim, tenho certeza que você vai gostar. Informação importante para a gente começar, viu? Olha só, a perseguição virtual contra mulheres disparou no Brasil com crimes que vão de mensagens com ameaças até a manipulação de imagens usando inteligência artificial. O Ligue 180 agora oferece apoio para ajudar no encaminhamento dessas denúncias. Acompanhe. Depois de ser agredida pelo ex-namorado, essa mulher terminou o relacionamento e denunciou o agressor à polícia. A justiça determinou uma medida protetiva contra ele, só que a vítima passou a ser perseguida pelo homem na internet. Era sempre ameaças por mensagens de Pix de 1 centavo pelo banco, pedindo para desbloquear, que ele precisava de ajuda minha, porque senão ele ia continuar fazendo a mesma coisa. Tentava entrar em redes sociais minhas e adicionava vários números de chip para entrar em contato pelo WhatsApp. O criminoso acabou preso por violar as restrições da medida protetiva. O Disque 180 passou a receber denúncias de violência contra a mulher também no mundo virtual e ampliou a assistência às vítimas. Só nos primeiros 5 meses deste ano, a central registrou um aumento de 188% nas ocorrências. São casos de estupro virtual, invasão de contas em redes sociais, extorsão sexual e violência psicológica praticada por meio da manipulação de imagens com inteligência artificial. O Ministério das Mulheres firmou um acordo de cooperação técnica entre os estados e o Ligue 180. O objetivo é padronizar procedimentos e garantir o compartilhamento de dados. 9 estados não assinaram, incluindo São Paulo, que concentra o maior número de casos de violência contra mulheres no país. A partir do momento que alguns estados, principalmente os que lideram o índice de denúncia, não assinam esse acordo, a gente fica com um ponto cego, porque a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher depois que a denúncia foi encaminhada para o estado. Ao discar 180, a vítima fala com atendentes treinadas que vão ouvir a denúncia e encaminhar o caso às autoridades. Além disso, a mulher recebe orientações sobre como preservar provas. Porque tem alguns detalhes que pra gente que não entende tecnologia parece irrelevante, mas que você compromete a cadeia de custódia dessas provas. Vale lembrar que o 180 recebe denúncias, mas para crimes que estão acontecendo naquele momento, como uma agressão ou ameaça, a vítima deve acionar a polícia através do 190. Pois é, a denúncia é primordial para qualquer tipo de violência contra a mulher. E aí não custa nada a gente reforçar. 180, atendimento à mulher. 190, Polícia Militar, e 197, Polícia Civil, tá? Se está passando por algum tipo de violência, denuncia, não perde tempo não. E a gente ainda continua nessa temática, tá? A violência contra a mulher nem sempre começa com uma agressão física.
Muitas vezes ela se esconde nos sinais silenciosos que a própria vítima, por medo ou isolamento, não consegue externar. E como identificar esses sinais de que algo está errado? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje o psicólogo Eudes Nascimento, que está aqui comigo para falar sobre essa temática tão necessária, tão importante. Em primeiro lugar, Eudes, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Joana. É isso, como é que a gente consegue identificar? Às vezes a gente fala muito sobre agressão física, mas a gente sabe que existe a psicológica, outros tipos, né? Essa mulher fica presa em várias esferas. E aí, como prevenir, como identificar ali no comecinho de que aquela escolha não foi tão boa assim? Bem, Joana, realmente, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente entende que existem vários tipos de violência. Existe a violência física, existe a violência moral, existe a violência patrimonial e também existe a violência psicológica. Então, quando vem se identificar uma violência moral, uma violência física, na verdade a violência psicológica ela já está acontecendo. Ou seja, já existe um dano psicológico ali. É o que antecede. Então, a gente percebe que sempre que é identificado uma mulher vítima de violência, já existe um prejuízo psicológico. Sim, e por que é tão difícil, Eudes, essa mulher chegar à denúncia, né? Ela parece que ela tem esperança, algo vai nutrindo essa esperança, que ela insiste no relacionamento, que já está dando sinais de que vai terminar de uma forma negativa. E aí, por que isso acontece? Por que essa resistência? Joana, a gente não colocaria muito como uma resistência. Mas a partir do momento que a mulher ela passa a entrar num ciclo de violência, então ela começa a se sentir incapaz de tomar alguma atitude. Ou seja, embora ela tenha consciência, ou as pessoas tentem demonstrar a ela que ela está passando por uma situação de violência, muitas vezes ela se sente incapaz. E nesse sentimento de incapacidade dentro da violência psicológica, é muito comum, infelizmente, as mulheres se isolarem, ou seja, não procurarem ajuda. Então, a partir daí, elas se tornam reféns e continuam vítimas da situação. Então, é aí onde a gente entra, enquanto sociedade, para perceber esses sinais e poder dar o suporte necessário para que essa mulher ela possa romper com esse ciclo de violência. Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala em um ciclo. E que ciclo de violência seria esse? Começa a haver o desentendimento, a partir desse desentendimento já acontece um sofrimento psíquico, o sofrimento psíquico ou sofrimento psicológico é um adoecimento e a partir daí as coisas começam a ficar mais intensas e parte para a agressão física e outros tipos de violência. Após esse período vem aquela fase do perdão, a fase da conciliação. Então, a partir daí vem a fase da lua de mel, do romance, até haver o primeiro desentendimento. Então, isso acaba se tornando um ciclo. A gente chama de ciclo de violência. Só que esse ciclo ele começa a se tornar cada vez mais estreito, ou seja, os fatos começam a acontecer com mais frequência. Há uma discussão hoje, amanhã tem uma conversa, depois reconciliação, lua de mel, outro conflito, e isso vai acontecendo de uma forma mais comum. Então, muitas vezes, a mulher ela não percebe que ela está em um ciclo de violência e acaba se comparando a momentos piores da sua vida. E dentro dessa violência psicológica, ela acaba se afastando de amigos, se afastando de familiares, se tornando refém das ameaças e o medo não permite que ela consiga quebrar esse ciclo de violência. E aí dá para perceber que são vários fatores, né? O medo, a esperança de que haja e que aconteça ali uma mudança, a vergonha também, né? De ter que assumir que está passando pela violência dentro do casamento. A gente teve agora um caso recente da cantora Daniese Santiago, né, que é uma mulher conhecida, enfim, foi às redes sociais, denunciou, né, ela foi à delegacia, formalizou a denúncia contra o ex-companheiro com quem ela tinha um relacionamento de mais de 10 anos. E aí no relato dela, ela falou que no início já desse relacionamento, ela já sofria abusos. Por exemplo, ela não podia usar o telefone celular,
ele não permitia. Se ela quisesse fazer uma ligação até para a mãe, ela tinha que usar o celular dele. Então, sinais como esses são bem claros, né, Eudes? Sim, Joana, até como eu coloquei no início, né? A partir do momento que eu não permito que a minha companheira utilize o celular ou não tenha liberdade de usar o celular, eu já estou cometendo ali um crime de violência patrimonial contra a mulher. Já está previsto em lei. Só que antes disso já está existindo uma violência psicológica, de opressão, de repressão, de ameaça, de discriminação. Parece que a violência psicológica ela vai estar sempre presente Sim. em todas as outras tipos de violência. Quando uma violência contra a mulher, algum tipo de violência, o prejuízo psicológico ele já existe. Né? Então, diversos fatores que muitas vezes fazem com que as mulheres permaneçam nesse tipo de relacionamento, tanto que tem questões emocionais, questões de ser refém da situação, de ser vítima da situação, como também até questões socioculturais. Sim. Né? Porque infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, a gente vem de uma cultura, de certa forma, onde no relacionamento, a mulher ela se sente responsável pela relação. Então, para que a relação dê certo, a mulher tem que perdoar, para que o relacionamento dê certo, a mulher tem que se submeter, para que a relação dê certo, a mulher tem que permitir. Mas não é bem dessa forma. Né? E muitas vezes a sociedade costuma julgar ou pré-julgar dizendo, se o relacionamento não deu certo, foi culpa da mulher. Se o relacionamento está havendo conflito, é porque a mulher é a responsável por manter o relacionamento. Então, muitas vezes, esse sentimento de responsabilidade, ou esse sentimento de ser responsável pela relação, faz com que a mulher se submeta a determinadas situações para o bem comum do relacionamento, inclusive quando tem filhos no relacionamento. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso também no construto social, que não é bem dessa forma. E aí, para a gente caminhar um pouquinho agora dentro da cabeça desse homem, né, desse agressor, para tentar explicar o que é que acontece. Porque nesse caso de Daniela Santiago que eu citei, uma mulher bonita, né, independente, talentosa. Teve o caso também da médica Rafaela Brilhante, que todo mundo conheceu, o cantor João Lima, tá? Um caso que veio à tona, que todo mundo tomou conhecimento. Outra mulher também muito bonita, bem resolvida, que também passava por situações de violência dentro de casa. O que é que acontece na cabeça desse homem, Eudes? Por que esse comportamento, né? De querer diminuir a mulher, desse ciúme excessivo, o que é que acontece? Bem, Joana, diversos fatores. Dentre alguns, eu podia destacar aqui, como a gente dentro da psicologia a gente discute muito, costumamos refletir nos nossos relacionamentos a forma que nos sentimos com nós mesmos. Então, muitas vezes são homens que passam por situações de insegurança, frustrações diante da vida, né, sentir aquele sentimento de posse, e aí começam a ter comportamentos disfuncionais, né, ou seja, é algo que tem que ser trabalhado dentro do homem. Situações diante da sua própria vida que ele acaba refletindo no relacionamento. Algo que aconteceu na infância, de repente, na adolescência? Às vezes sim e às vezes não. Esse né? homem que passou relativo. De repente por um ambiente como esse, o pai era um homem agressor também, praticava ali violência com a mãe, ele pode reproduzir isso? Sim. Inclusive crianças, né, pessoas que na infância são vítimas de violência, se elas não forem trabalhadas, elas podem se tornar um agressor no futuro, na vida adulta. Né? Então, existem vários fatores que podem fazer com que o homem haja com esse comportamento. Então, é que ele tem que trabalhar dentro de si, organizar suas emoções, seus sentimentos, suas inseguranças. Quando a gente fala em ciúme, ciúme não é algo comum. Ciúme não é algo normal, dentro dos padrões de normalidade. Sim. O ciúme, por exemplo, a gente pode ter até como um possível transtorno ou patologia. Porque o que seria um ciúme? É um pensamento, uma imaginação que não condiz com a realidade. Ou seja, a gente tem isso como um quadro paranoico. E aí fica criando coisas e acaba acreditando naquela história que foi inventada ali na mente. Criando e a partir daí desencadeando sentimentos e emoções que vêm a trazer um enorme prejuízo para o relacionamento.
E aí, Eudes, a gente já falou sobre a questão de restringir o uso do celular, o ciúme, que você traz como algo que não é normal dentro Sim. do relacionamento. E aí, essa mulher que identifica tudo isso, no começo do relacionamento, ela tem que, de alguma forma, interromper esse relacionamento, não pode prosseguir. É importante a gente procurar não normalizar o que não é normal. Né? Quando a gente fala em normalidade, são padrões. Então, alguns comportamentos não são comportamentos que condizem com os padrões de normalidade. Então, aquilo já pode ser sinais. E é importante também, Joana, quando a gente fala em violência contra a mulher, tanto no combate como na prevenção, a mulher ela buscar e sempre ter a rede de apoio. Sim. E quem é essa rede de apoio? Amigos, familiares, colegas de trabalho, que possam estar a par da situação e acompanhar a situação. São as pessoas que estão mais próximas ali da vítima. As pessoas que possam justamente validar os sentimentos daquela mulher. Porque a partir do momento que a mulher começa a perceber, ou possa começar a perceber esses sinais de que o relacionamento não está indo bem e ela colocar isso no relacionamento, o companheiro ele pode desvalidar essa fala ou desvalidar esse sentimento dela. Ou seja, ela passa a colocar em dúvida aquilo que ela está achando. E a rede de apoio que está do lado dela vai justamente validar aquilo que ela está sentindo. Ou seja, ela pode achar que tem alguma coisa de errado e o companheiro, de certa forma, faz ela desacreditar naquilo que ela está percebendo. Então, a partir daí, ela já entrou num ciclo. E às vezes se torna muito difícil também essa comunicação com a rede de apoio, porque acho que até a rede de apoio pode ser enganada ou manipulada pelo agressor, que muitas vezes passa aquela imagem de um homem muito bom, acima de qualquer suspeita, que é agradável, que é brincalhão, mas ali dentro de casa ele acaba sendo outra pessoa. Então, esse diálogo da mulher é muito importante nesse momento, né, Eudes? Justamente, e nós enquanto rede de apoio, ficar atento a isso. A gente pode ouvir aquele discurso, mas eu disse a ela que ele é dessa forma, mas ela disse que não. Ou seja, isso já é um sinal de violência. Por quê? Porque ele faz com que ela desacredite na própria opinião dela. Ou seja, a violência psicológica, ela não é apenas o sofrimento. Ela altera o comportamento da mulher, ela altera a rotina da mulher, ela altera até a percepção da mulher sobre ela mesma e sobre as pessoas à sua volta. E essa mulher, depois que ela passa por esse tipo de violência, ou esses tipos, né, de violência, porque são vários, ela precisa de um apoio psicológico ali, ela precisa passar por um profissional, ter essa avaliação clínica mesmo, né? Precisa, Joana, porque durante o momento de violência, existe a situação traumática. E após esse trauma, acontece o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. E esse transtorno de estresse pós-traumático pode desencadear quadros como ansiedade, como depressão, entre outros transtornos. Então, é importante o acompanhamento psicológico para a gente fazer com que essa mulher se reconecte com ela mesma, com a sua própria identidade, com quem ela é, com seus próprios princípios, seus valores, seus sonhos, e ela consiga se restabelecer enquanto pessoa e superar as experiências ruins que ela teve. E aí, para a gente finalizar, né, eu queria que você desse essa orientação de repente, né, com tantos casos existentes. Se tiver alguém aí que está nos assistindo nesse momento e depois desse nosso bate-papo aqui percebeu que ali tem alguns sinais de alerta nesse relacionamento, como essa mulher, como essa vítima tem que proceder? O primeiro passo, o primeiro momento é buscar ajuda. Existem os canais dos órgãos públicos, como Secretaria da Mulher, como o 180, né, Polícia Civil, entre Polícia Militar, entre os outros, além dos órgãos do governo de proteção à mulher, também é importante conversar com as pessoas próximas, familiares, amigos ou até colegas de trabalho, é pedir ajuda. É necessário romper esse ciclo de violência. As coisas hoje, a situação de conflito, ela não é uma situação constante. Vai ter momentos que os conflitos vão amenizar. Isso não quer dizer que a violência acabou ou vai acabar.
Nós estamos falando daquele ciclo. Então, para romper esse ciclo de violência, é necessário, é importante pedir ajuda. Pedir ajuda, seja através dos canais oficiais de proteção à mulher ou através de amigos e familiares. Tá certo. Muito obrigada, Eudes, pela tua participação aqui com a gente. Esse espaço está sempre aberto, tá? Muito obrigada, Eu que agradeço o convite. É isso aí, minha gente. Se está passando por algum tipo de violência, olha, não guarda para você não, tá? Comunica e denuncia também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, mudando de assunto. Você costuma colocar o seu travesseiro ou colchão no sol? Será que isso é correto? Vamos ver o que dizem os especialistas, tá? As dicas a partir de agora no quadro Saúde em Dia. Você já parou para pensar que nossa saúde depende da qualidade do sono? E para falar em sono, a gente não pode esquecer dos nossos colchões e travesseiros. Como será a forma adequada de fazer a higiene desses itens? Bom, algumas dicas são importantes, como por exemplo, o uso de capas. Essas capas, elas devem ser utilizadas, que possam ser de material impermeável e de zíper, e essas capas devem ser trocadas semanalmente nesses itens. Além disso, é importante a gente salientar que travesseiros eles devem ser trocados de forma anual, e os colchões, a depender do material, como por exemplo, colchões que são de espuma a cada 2, 3 anos e colchões de mola a cada 7 e 8 anos. E a preferência sempre por travesseiros que são à base de material de látex, evitando aqueles que são muito utilizados com penas de animais, como pena de ganso, pois esse acumula muito mais ácaros, bactérias e fungos. Uma outra questão que vale salientar é se a gente pode expor esses itens ao sol. Então, a resposta é não, visto que o sol, através da radiação ultravioleta, vai agir de forma superficial justamente nesses itens. Então, favorecendo o aumento da temperatura apenas nesse segmento e, consequentemente, favorecendo o acúmulo das gorduras que são excretas da nossa pele, células, e aumentar a população de bactérias, fungos e principalmente ácaros. Então é importante a gente salientar que às vezes é muito mais recomendável colocar os colchões e travesseiros ao ar ambiente, num local com sombra e arejado, para favorecer uma ventilação natural. Tem importância seu travesseiro e seu colchão também, viu? Agora a gente faz um rápido intervalo comercial, bem rapidinho, não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. João Pessoa, como é bom cuidar de você. Faz tempo que a nossa história se mistura. É você crescendo e a gente ampliando nossa estrutura. É você sonhando alto e a gente trazendo o futuro para o presente. É você sendo casa e a gente cuidado para 1 em cada 2 pessoenses. Não é à toa que a Unimed João Pessoa carrega o seu nome. É por propósito, pelo compromisso e orgulho de ser o plano da nossa cidade. Unimed João Pessoa. O seu pai merece presente e você merece mega economia. Dia dos Pais Mega Atacarejo, vem aproveitar. Queijo prato La Paulina, o quilo R$ 39,90. Margarina Cleibon com sal 500 gramas R$ 4,99. Colchão mole R$ 42,99 o quilo. Cerveja local 350 ml R$ 2,09. Café São Brás Família 250 gramas R$ 11,99. Leite UHT Nativire 1 litro R$ 6,29. Mega Atacarejo no coração do Valentina. Beba com moderação. Seja na Corpus ou em qualquer outra academia, treine. Mas, se você quiser algo a mais...
Agora, se você quer tudo isso junto, aí, galerinha, tem que ser na Corpus. Amanhã tem o primeiro debate da TV aberta na Paraíba. A partir das 8 horas da noite, na TV Arapuã, o primeiro confronto entre os candidatos ao governo do estado. Perguntas diretas, respostas no ar, ao vivo, sem filtro. O debate que vai definir os rumos da eleição na Paraíba. Você acompanha aqui, na TV Arapuã, a partir das 8 horas da noite. Eleições Arapuã 2026. A nossa escolha é você. Oferecimento Conserpa e Enger. 55 anos construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Shopping do Automóvel. Há 21 anos realizando sonhos da família paraibana. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O intervalo comercial foi bem rapidinho, como eu disse que seria. Já estamos de volta com o programa Saúde e Você deste sábado. Bacana, né? Nossa entrevista com o psicólogo Eudes Nascimento sobre violência contra a mulher. Fica tudo disponível lá no YouTube, tá? Inclusive, um cheiro para você que está nos acompanhando aí no YouTube também. Além disso, você pode me acompanhar no meu Instagram pessoal, no @JoanaBritoJornalista. Sempre coloco alguma coisa da minha vida por lá, vai ser um prazer ter vocês por aqui. Quem quiser enviar também sugestão de conteúdo, tá? Pra gente, fica à vontade. Quem sabe você pode ter aí o seu assunto aqui no nosso programa, tá bom? Agora deixa eu abrir um espaço para mostrar a minha escolha, a escolha do meu look para este sábado de muita informação e de elegância também, viu? Você sabe que eu sempre capricho aqui na produção e, é claro, com a ajuda da Uzunai, esse conjunto maravilhoso no corte e alfaiataria, calça pantalona, que você já sabe que eu gosto muito, cintura bem alta e com esse colete, minha gente, todo estruturado, todo forrado. Tem em outras cores também, tá? Vai lá na Uzunai, fica no centro de João Pessoa, na rua 13 de maio, ali ao lado da Caixa Econômica Federal. O Instagram tá aparecendo aqui na tela para facilitar aí a sua comunicação com as meninas, tá? Atendimento maravilhoso. Vai lá na Uzunai, tenho certeza que você vai gostar. Tem esse look e outros para você aí, ó, compor o teu closet, o teu guarda-roupa, tá certo? Dica importante, viu? Segura essa dica aí que é boa. Oi, gente, hoje o Cidade de Ação Especial de sábado. Olha só, você mulher, responda rápido. Oi, gente, hoje o Cidade de Ação Especial de sábado é comigo, 11 da manhã, as principais notícias desse sábado em toda a Paraíba e, é claro, também os preparativos do debate da TV Arapuã, primeiro na TV aberta amanhã, e eu conto com a sua audiência daqui a pouquinho. 11 da manhã no Cidade de Ação Especial de sábado, até já. Toda vez que Inaldir vai ao centro da cidade, lembra de comprar calcinha para a mãe, uma idosa de quase 80 anos. Porque é mais saudável. É. E aí prefere qual? Qual é o estilo que ela gosta? Essas daqui. É o quê? Algodão? É o quê? Essa daí, microfibra, fria. É. Ela gosta mais dessa, que é fria. E aí ela usa todos os dias, aí dá para lavar todos os dias, troca direitinho? Ela troca. Ela é ainda saúde, né? Ela mesmo toma banho e troca as coisas. O hábito de substituir as calcinhas deve ser anual, explica esta ginecologista. E o tecido escolhido para essa peça íntima deve ser o algodão. O calção deve ser muito antiga, muito velha, porque realmente o elástico dela pode influenciar e dar até alergia. Então, se uma calça você usou durante um ano, já é bom desprezar e comprar novas calças. Um ano é o ideal. Isso também para crianças? Também, criança, jovens, adolescentes, o asseio, mudar de calça 3 vezes ao dia, depois de um ano, ver se essa calça, porque às vezes você guarda a calcinha, né? Quase não usa. Você tem umas calcinhas que tira para viagem, aí tá bom, mas se você usa muito ela, depois de um ano e meio, aquela calça não serve mais. Os tecidos de látex, né, são mais susceptíveis à cândida, a infecções. Os de algodão não. Transpiram mais e são menos compatíveis. Oi, gente, hoje o Cidade de Ação Especial de sábado é cuidado que Rose tem na hora de comprar calcinhas, principalmente. Oi, gente, hoje o Cidade de Ação Especial de sábado é comigo, 11 da manhã, as principais
entendeu? Mas algodão porque é para minha neta. Ela é cuidadosa, graças a Deus. E são as de algodão as que Cida mais vende. 100% algodão, a procura é grande, né? E aí todas que chegam, porque a médica pediu para mim tirar lycra, tirar microfibra e usar algodão. Então a gente tem que ter umas variedadezinhas. Aí tem sempre as 100% algodão, as 92%, mas tem algodão. Até nas microfibras mesmo, ela é microfibra, mas o fundo dela é algodão. Mas é claro que a saúde íntima vai além dessa peça de vestuário. A higiene é o hábito mais importante. A coisa mais importante na mulher é o asseio vulvogenital. Lavar essa vagina bem lavada, essa vulva com sabonete específico, com sabonete neutro. E o asseio com a calcinha deve ser de acordo com a sua disponibilidade. Se você sai de manhã e só vem de noite, geralmente é 2 vezes ao dia, pelo menos. Mas você tem condição de ir de manhã trabalhar ou para uma escola, chegar meio-dia, tomar um banho, mudar uma calcinha, é o ideal 3 vezes ao dia. O ideal, 3 vezes ao dia. Mas tem moças que saem de manhã, nós mesmos médicos saímos de manhã, só voltamos de noite, a não ser que leve roupa íntima para o trabalho, mas normalmente não. A gente não leva. Quando muito leva é um lencinho higiênico, né, para fazer o asseio. Mas se tem condições de mudar a calcinha 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. É isso aí, viu? O programa Saúde Você de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima semana, às 10h30 da manhã.